Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast Vida Saudável em Debate. E hoje a gente vai falar um tema bem polêmico, um tema muito interessante, um tema que eu gosto muito, que é sobre foco, é sobre disciplina e é sobre... Esqueci? Motivação em qualquer área da vida. Eu vou começar com a primeira pergunta hoje. E essa primeira pergunta é para todos aqui da mesa, da bancada. Qual área da sua vida, vou começar com a Edilene, que você é uma pessoa focada? Trabalho. No trabalho? Cara, eu sou muito focada. Eu sou capaz de desligar completamente e não ver ninguém do meu lado. Eu sou bem focada. Esse foco você usa assim como tipo um ritual que você faz para poder se preparar para ter foco no trabalho? Porque a gente tem várias distrações durante o trabalho. Você se prepara para isso? Algumas coisas que eu mudei depois de alguns cursos e alguns livros. Não tenho notificação no celular, zero notificação. As minhas notificações, elas são agendadas para aparecer uma vez por dia, às 8 horas da noite. Então, todas eu não juntas, tenho... assim? Todas juntas, Eu não tenho notificação nenhuma Nossa, no celular. Eu trabalho com ele. Não tem, sim. Eu tô falando o meu pessoal, tá? O da loja fica com uma outra pessoa, não dá pra desconsiderar. Se você olhar meu WhatsApp, tá escrito assim, sem paciência para o WhatsApp. Outro dia uma amiga falou, você não pode colocar isso no seu WhatsApp. Eu falei, posso sim, o WhatsApp é meu. Seu, e eu você não faz tenho o que você paciência. quer. Mas não, que ela achou que era comercial. Aba de computador, eu tento só ficar com a aba aberta daquilo que eu tô trabalhando. Agenda eu uso muito. Eu tenho um aqui, tá até aqui, ó. Um negócio chamado Pomodoro. Você conhece a técnica do Pomodoro, o timer? Pomodoro é o seguinte, ele diz que você não consegue ter foco de concentração se você passar mais do que 40 minutos fazendo a mesma coisa. Eu acho que não vai dar pra ver, mas a Aline consegue ver. Então tem aqui 40 minutos, eu coloco começar. Aí terminou 40 minutos, ele me avisa. Eu levanto, tomo uma água, faço xixi, volto a trabalhar. Porque a gente sabe que passou de 40 minutos, o seu foco, a concentração, você não vai produzir. Então, eu tenho essa ferramenta, fica aqui no meu computador, terminou, levanto, tomo. E aí tem que tomar cuidado com esse período de distração, né? Porque se você vai, você pode distrair demais. Então, você só dá. Então, eu tento, porque assim, é muita coisa pra fazer. É muita coisa de verdade. E se eu não tiver foco, eu não dou conta. E uma coisa que, isso é recente, eu falei, eu não levo mais trabalho pra minha casa à noite. Chega. Eu saio daqui 8 horas da noite e eu preciso dar conta de fazer o que eu tenho pra fazer até as 8, até eu fechar a loja. Porque eu levava trabalho pra casa, aí não dorme direito, aí você acorda no dia seguinte ruim, você não consegue treinar direito, você não consegue ter foco no dia seguinte, porque você ficou até tarde trabalhando. Então, o trabalho pra mim é maior. Olha que dica legal, hein, pessoal? Então, chama assim, Pomodoro, hein? Pomodoro, né? A gente usa muito isso daí para estratégia para pessoas que trabalham no marketing hoje. São pessoas que precisam ter muita criatividade. Às vezes eles usam até 30 minutos e eles se distraem durante 10 para tomar um café e tomar uma água. Faz diferença, né? Para quando volta do foco. Eu tava até comentando com a Gabi antes de começar o podcast. Como personal, no começo eu colocava um aluno na sequência do outro. Então, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, se fosse no mesmo lugar. E depois que eu aprendi realmente a ter um pouquinho mais de foco e concentração, eu comecei a falar assim, mas eu vou perder dinheiro. Não. Então, 1 hora de atendimento, 30 minutos eu tinha de pausa. Primeiro, tem que limpar, porque é uma energia que você carrega da outra pessoa também. Então, você tem que ali, às vezes, meditar, fazer uma oração, beber uma água no banheiro, responder um WhatsApp, aí você volta para trabalhar de novo. Então, às vezes... Comer alguma coisa, se alimentar. Então, isso daí você começa a ter um pouco mais de foco, porque atender na sequência, você fica muito ali, praticamente... No automático. No automático, não tá nem focado, você tá no automático, porque você tem outras coisas para fazer, você tá ali preocupado com o que você vai fazer. A cabeça tá em outro lugar, né? E agora, doutora Aline, eu queria saber qual área da sua vida que você é mais focada. Olha, no trabalho eu também sou focada. Quando eu entro no consultório, eu entro no hospital, realmente eu foco no meu paciente. Mas, tirando a área do trabalho, que para não ficar muito... falar que, estamos falando a mesma linguagem, eu tenho algo positivo em mim que é hiperfoco. Então, quando eu entro no meu hiperfoco, você fala mal do meu lado e as minhas amigas brincam comigo, falam, Aline, oi, você tá falando comigo?
Quando eu entro no meu hiperfoco, eu consigo focar. Então, assim, eu costuro. Quando eu entro no meu hipofoco de costurar, porque eu faço meus estojos pra... Vou fazer uma propaganda aqui. Pode. Aproveita o Jabá. momento. Eu faço um trabalho voluntário que eu vou pro Amazonas todos os anos fazer atendimento médico, odontológico, humanitário para os indígenas e ribeirinhos. E a gente leva material escolar. Uma das doações que a gente leva é material escolar. E o ano passado eu fiz um curso de corte e costura justamente para eu aprender a fazer estojo. E hoje eu, nos meus tempos assim de lazer, eu faço estojo. E com corte de resto de tecido realmente. Então as costureiras me dão barra de calça jeans, lençol. E aí com esses, eu tenho uma amiga que fabrica pijama infantil, então ela me dá as estampas, os retalhos Olha, que legal. dos pijamas. E com retalho de tecido, essas sobras de tecido, eu fabrico os estojos. Então quando eu entro no meu hiperfoco, às vezes eu fico 2, 3 horas... E quando eu olho no relógio, eu comecei 1 da tarde, quando eu olho já são 5 horas. E eu não percebi, porque eu entrei no meu hiperfoco. Então, quando eu entro no meu hiperfoco, eu não percebo. É a mesma coisa na academia. Às vezes eu entro no meu hiperfoco, que eu quero malhar, a pessoa vem falar comigo, tá, tipo assim, você nem escutou direito o que a pessoa falou. Porque eu tô tão focada. Então, eu acho que eu tenho algo positivo que quando eu entro no meu hiperfoco. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tô no meu hiperfoco... eu me distraio muito fácil. Então, essa história que a Edi falou de aba do computador, eu gostei. Porque meu computador tem 10 abas abertas. Então, assim, são 10 coisas ao mesmo tempo. É o e-mail, é o curso que eu faço, é o podcast que eu tô vendo as edições. E aí, você tá vendo a edição, aí chega uma mensagem, aí você vai resolver um e-mail. Você não finaliza nada no dia. Eu gostei disso, porque às vezes eu me distraio muito fácil. Mas quando eu entro no hiperfoco, eu entrei. Olha que legal, uma ideia de uma, dica da outra. Interessante você falou, porque às vezes a gente tem uma profissão e a gente é hiperfocado na nossa profissão. Sim. E é bom a gente, através da nossa profissão, desenvolver outras habilidades. Então, assim, você está falando de um artesanato. Por exemplo, eu tenho uma empresa de quadros. Esse dia eu falei pro meu sócio, só que eu preciso aprender a fazer quadros. Eu quero fazer um dia, eu fazer um quadro. Pintar? Não, fazer o quadro de completo. Então, desde a imagem, na hora que sai ali da impressora, fazer toda a parte da moldura, porque vai... a limpeza de vidro, você tem que cortar a moldura no tamanho certo, você tem que fazer todo o acabamento, colar a imagem no fuan e você entrega o quadro para a pessoa. Aquilo é uma terapia, né? O Leandro, que estiver ouvindo aí, meu colaborador, ele que faz quadro, você vê ele fazendo aquele quadro ali, é uma perfeição. Ele até fala às vezes assim, esse cliente é X. Ele falou, Luciano, todo cliente é cliente. Se um quadro vale R$50, outro quadro vale 10 mil, eu vou fazer da mesma forma, com o mesmo acabamento e com o mesmo amor e carinho. Claro. Né? Então é uma terapia, você vê, você é médica, onde você está ali lidando com vários tipos de situações que realmente tem que ter ali estômago para aguentar, e fora daquilo ela achou algo que ela está beneficiando outras pessoas, que é uma ação social, e ela está fazendo ali um trabalho voluntário, fazendo um artesanato para poder, às vezes... vamos dizer, organizar seus pensamentos. Que Sim. Isso também, depois que a Gabi responder, que você vai fazer uma pergunta para ela, a gente pode falar que uma das coisas que ajuda o foco é você ter... tempo de qualidade. Sair fora do foco para fazer outra coisa, É né? o que eu ia falar também. E já aproveitando a Gabi, que é nutricionista e futura psicóloga aí. Gabi, qual que é a parte da sua vida aí que realmente você tem foco 100% ou 90%? Com certeza no meu trabalho também. Total, assim. E aí é uma das coisas que... diferente da Edi, né? Eu não consigo fazer isso de, tipo, eu não vou levar trabalho pra casa, né? Porque como nutricionista comportamental, eu sempre... já me formei com esse pensamento e faço questão de trabalhar, né, dessa forma, enfim, eu preciso estar disponível para os meus pacientes 24 horas por dia, né, então a gente sempre fala, o paciente ele come o dia inteiro, né, várias vezes por dia, e muitas vezes esse pensamento ele tá de uma forma muito forte ali na cabeça desse paciente, várias vezes por dia, às vezes um pensamento obsessivo ali na comida, no que comeu, sensações de culpa, pensamentos, então eu preciso estar disponível 24 horas por dia, tem paciente que me manda mensagem de noite, de madrugada, de final, óbvio, se eu tô dormindo, às vezes eu não vejo, né, mas assim, de noite, de madrugada, final de semana, feriado, enfim, e eu preciso estar ali disponível, então eu não consigo fazer isso, né, de tipo, tanto é que o meu celular,
é o mesmo celular, profissional e pessoal, porque eu preciso estar ali com o paciente, faz parte do processo de mudança, né, ter esse acompanhamento, né, a gente vai caminhar juntinhos mesmo. Então eu não consigo fazer isso, então eu preciso, durante o meu dia, a minha estratégia, né, durante o meu dia, é realmente colocar tempo de qualidade na minha vida, sabe? Então eu tenho, apesar de estar trabalhando 24 horas por dia, óbvio, às vezes no consultório, às vezes em casa, às vezes só com o celular, dando auxílio e tudo mais, respondendo paciente e tudo nas redes sociais, eu preciso colocar pausas, né? Então pra mim é uma prioridade, eu acordar, treinar de manhã, que isso já melhora 100% o meu dia, eu já vou pro consultório mais focada, sabe? Fazer a minha pausa ali, o meu horário de almoço, durante a tarde, sempre tem que ter também uma pausa. Então, às vezes, sei lá, eu tô de um dia de home office, por exemplo. Se eu tenho meia hora à tarde livre, é a meia hora que eu vou deitar, sabe? Ficar ali quietinha, assistir um episódio de uma série, fazer alguma coisa, porque aí eu preciso voltar ali 100% depois pro próximo paciente, pra me doar ali pra ele. É uma questão que o Lu falou, muito de energia, né? A gente tá lidando com outras pessoas. Então eu preciso fazer essas pequenas pausas, é tempo de qualidade. Final de semana, é final de semana. Eu trabalho, às vezes, final de semana eu trabalho, respondo o paciente, respondo. Mas eu também preciso ter os meus momentos de lazer, senão a gente fica louca, né? Sim. E Lu, Sabia que você ia O Lu tem 55 negócios. Pra você explicar pro público, que você falou que você era personal, agora você tá falando que você monta quadro. O povo não vai entender nada. Achei que eu tava Ele é na briga. multifunções. eu sou médica, mas também costuro. Todo mundo aqui é multifunções, né? Eu sou muito focado em entregar resultados. Você fala, você é focado 100% no trabalho? Às vezes não. Né? Mas assim, se eu me proponho a entregar algo, aí eu sou focado em entregar aquilo ali. Porque às vezes no trabalho você pode ter uma distração também. Às vezes no treinar você tem uma distração. O que eu tento fazer hoje? Aprendi isso numa terapia, né? Só fiz uma vez terapia na minha vida. E fiz uma listagem das minhas distrações. Faz uma listagem de tudo que te distrai. Notificação, é um Instagram, é um LinkedIn, é ver vida alheia, é passar na casa de alguém que não tem nada a ver, é conversar com amigos, é grupos de WhatsApp que não tem nada a ver, é grupo de família, é televisão, é esporte demais, enfim. Aí você fala, pô, deve ter só 3, 4, 5 itens. Ele falou, pode escrever. Fiquei quase 20 minutos. Ele falou, pode escrever. Então deu mais de 40 itens de distrações. Falei, nossa, a gente se distrai o tempo inteiro, a gente não percebe. Então você está no trabalho, então um exemplo, eu tenho vários negócios, né? Como que eu me concentro dentro de uma empresa pensando na outra? Então às vezes quando eu chego, um exemplo, eu recebi uma dica de um sócio, falou, rapaz, quando você for na empresa X, nem leva computador. Porque às vezes eu nem queria entrar naquela empresa. Eu entrava por trás, ia para uma sala e ficava lá escondida. Aí vinha do nada, coordenando, você tá aí, eu quero falar com você. Vinha um professor. E você como proprietário, você não pode ter isso, fugir da sua empresa. Então ele falou, posso dar uma dica para você? Você é uma pessoa muito mais nova do que eu. Não vai com o computador e só entra para poder falar com as pessoas que eles querem falar com você. Então quando eu vou na empresa X, que é na academia, as pessoas entram, tô lá, então às vezes eu vou falar com a pessoa da limpeza, às vezes eu falo com a recepcionista, falo com a menina das vendas, falo com o menino do marketing, falo com o pessoal ali do financeiro, falo com algum aluno, falo com algum professor, encher o combustível de todo mundo e sair. Estar presente. Então é o quê? É foco. Exemplo, eu sou divorciado, então meus filhos não moram comigo. Então minha filha menor tem 7 anos. Então, às vezes, eu ia ver ela 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1h10, 2 horas. E quantas vezes ela chegou para mim, pai, você tem que estar presente, esquece o celular. É falta de educação mexer no celular. Então, de tanta pancada que eu levei dela, hoje, se eu passo 40 minutos com ela, 40 com ela. E às vezes, até quando morava junto, eu não tinha 40 minutos com ela. Eu tinha 3, 4 horas com ela que não era com ela. Então, o foco hoje é realmente quando tá com ela, estar com ela. Então, o foco hoje é você estar no local. Um exemplo, eu Estar estou aqui... presente no momento presente, de fato, né? Eu acho que se for responder até sua pergunta de verdade, se tem uma coisa que eu faço que eu realmente estou focado 100%, que eu não olho para ninguém, não olho para o lado e não mexo em nada, é quando eu faço uma avaliação física, que eu uso a minha avaliação física hoje como se fosse uma ONG. Uma ação social que eu menos ganho, que eu mais gosto de fazer hoje. Então é 2 horas com uma pessoa na minha frente e eu vou falar realmente tudo que eu sei em 2 horas que ela precisa ouvir.
Então ali eu não mexo em celular, eu me entrego para a pessoa realmente, eu não estou preocupado em nada, eu me entrego para a pessoa. Então por quê? Então às vezes quando você realmente está com uma pessoa que você quer ajudar e não virou aquela profissão às vezes maçante, aí você vai perdendo um pouco o foco, porque você às vezes está ali porque é sua empresa, porque é seu negócio, é seu business, e às vezes não é. Tem hora que para você ter foco, às vezes, até você é um exemplo que vai lá para a Amazônia, às vezes o seu foco ali deve ser, fala, meu, é 100% esse lugar que eu tô aqui. Eu não vou sair daqui de São Paulo para ir para lá para ter um foco de 50%. Não é isso? Total. No entanto, lá no Amazonas tem comunidades que a gente vai que o celular não pega. E aí você ficar 10 dias no Amazonas, em que seu celular às vezes fica 2, 3 dias sem comunicação com o mundo, com seus familiares, é muito bom porque você vive o momento que você está. Porque às vezes você tá aqui, ai, responder isso, ai, que notificação foi essa? Então você Será acaba... que precisa responder naquele momento? Então, A notificação é um chamariz criado pelas redes sociais para te tirar o foco, né? Você falando da Amazonas, eu fiz uma viagem primeira vez para Amazonas para pescar. Só pessoas de idade e tal. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui com eles, né? Só que falou, só que não pega celular durante 7 dias. Então eu já fui agoniado. Aí dentro do avião, do primeiro avião pegando ainda. Eu falei, nossa, é impossível não pegar, deve ser, né, pegadinha deles. Quando chegou lá e aquele negócio não pegava, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí fui limpar e-mails. Aí comecei a limpar e-mails no avião, comecei a limpar todas as fotos. E você fala, cara, curte a viagem. Aí no primeiro dia também, eu falei, eu acho que pega, em algum lugar deve pegar, não pegou. Então no primeiro dia aquela agonia, aquela frustração, agoniado, não tava querendo pescar, tava querendo mexer no celular. Então no segundo dia eu falei, não tem mais celular, esquece. No máximo era tirar foto da galera, zoar, registrar momentos importantes. Eu falei, foi a melhor viagem da minha vida, 7 dias sem mexer em um celular. Quando entrou, você vê assim, quando entrou no avião e chegou, já onde tinha sinal, foi mais de 3 mil mensagens. Assim, aí você fala, cara, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que a gente não tem foco pra nada, a gente não vive. A gente É sobrevive. muita informação, o excesso de informação que a gente tem hoje, acho que acaba trazendo essa questão. Você tem que selecionar, porque não dá para fazer tudo. e sobre excesso de informação, algo também que eu aprendi com um terapeuta, esse excesso de informação também a gente tem na nossa mente. Então, assim, eu preciso ir no mercado, eu preciso pagar tal conta, eu preciso fazer o quadro da minha empresa, falar com tal professor. O que eu aprendi foi fazer lista. Então, Nossa, tudo aquilo toda que hora. você precisa, tira da cabeça e põe numa lista. Põe num papel mesmo, ou minha época... Ajuda muito. Voltando aí, né, não vamos falar de idade, mas a minha época começou no papel, mas agora tem lista no celular. Tira da cabeça, porque o cérebro, você engana seu cérebro. Porque você pensa, eu preciso comprar sabão em pó, eu preciso comprar... Então você fica toda hora com aquela informação de na esquecer, cabeça, né? com medo de É. esquecer. Quando você põe no papel, você pode desligar o cérebro. Então isso em todas as áreas, desde que seja uma conta, uma compra de mercado, eu quero fazer, que legal esse curso, eu quero fazer tal curso. Escreve no papel e tira da mente, porque é uma forma de você também, naquele momento que você tá fazendo aquela atividade, ter foco naquela atividade e não ficar pensando no seu futuro, na ansiedade do que você precisa. Você consegue se concentrar melhor naquele momento. Eu acho que o foco está muito ligado à organização, né? Exatamente. Quando você é uma pessoa desorganizada, Isso é sem foco total. cara, sem foco total. Eu Isso acho que vai tudo dar... começa na organização, né? Tudo começa na organização. Uma coisa que parece bobeira, mas arrumar sua cama de manhã. Simples. Muita gente fala, é simples, assim. A primeira ação que você tem que ter é sair e deixar sua cama arrumada. Tem que começar pelo básico, né? Tem que Você começar não pelo vai conseguir básico. fazer, organizar mas eu sua saio vida correndo. lá no A falta final, de se organização, pra mim, é o Meu que mais guarda-roupa prejudica é o foco. bagunçado. Você é bagunçado. Isso Não é o guarda-roupa, o quarto da pessoa diz Isso muito é- sobre ela, né? Ah, mas eu quarto sou da mulher, eu tenho que tirar 10 roupas e jogar isso. Você que faz isso. O homem tá tomando Tirou banho, já tá uma programando volta. já a roupa que vai colocar, meu. Mas isso da lista ali é muito importante. Eu sempre falo, né? Às vezes o paciente chega também, tipo, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não dou conta, estressada. Eu falo, calma, põe num papel tudo que você tem que fazer, né? Né, faz por ordem de prioridade. Né? Que você... Às vezes você não vai conseguir fazer tudo naquele dia. O que é a sua prioridade hoje? O que você precisa fazer hoje? Isso me ajuda muito. Eu anoto tudo na lista. Tipo assim, nossa, eu preciso mandar mensagem pra alguém. Eu preciso,
sei lá, mandar um recibo, entendeu? Tudo tá na minha lista é extensa pra caramba, mas assim, você consegue organizar, você consegue focar ali, bom, beleza, então agora eu vou fazer isso, eu não vou esquecer, tá lá, tipo, eu vou lembrar, né? E aí você vai vendo, tá bom, da minha lista aqui, coisa da faculdade, coisa do podcast, coisa, o que eu preciso fazer antes? Qual que é a prioridade? Qual que é o mais importante daquela lista? Nossa, Começa pelo mais importante. Sim. E a gente tem uma tendência a fazer primeiro aquilo que a gente gosta e adiando aquilo que a gente não gosta. Já aproveitando aqui, quero fazer uma pergunta para a doutora. Né? Eu acho que é o que todo mundo hoje tem dificuldade, poucas pessoas hoje sabem descansar, que é o sono, né? Como que você acha que o sono pode interferir nos seus resultados? Acho que é legal essa pergunta para todos, né? A gente, inclusive, tem um podcast que a gente fala de sono, que foi... Estamos já no episódio 40 e... Eu vou puxar aqui o 6. episódio. 46 é hoje, né? Mas a gente tem um episódio lá de trás, do comecinho, quando... Peraí que eu já vou contar pra vocês que episódio A gente lançou, fala. a Edi tá procurando pra gente, que a gente fala sobre o sono. O sono é muito importante. Já tem estudos falando que você acha que você tá descansado 4 horas, 6 horas de sono. 4 horas, 6 horas eu acordo bem. Você acha que você acorda bem, mas você precisa de 8 horas. E quando você... como que eu sei se eu tô bem mesmo dormindo aquela quantidade de horas? Você tem que acordar com a luz do dia sem despertador. Então, nossa, eu acordo 5, 6 horas da manhã sozinha, 6, 6 e pouco sozinha. Começou a clarear, eu desperto. Esse é o ponto que você tá dormindo bem. Mas lógico... Quem que faz isso hoje, né? Você tem um gato. Se você tiver um gato... Ele te acorda, ele faz clareou a luz do dia, despertador. ele te acorda. Mas pra você acordar assim, você tem que ter em torno de 8 horas. Não adianta ir dormir 3 horas da manhã, eu acordo às 6, dormi 3 horas, eu acordei sozinho. Não, não é isso. O seu próprio organismo, por causa de um hormônio chamado melatonina, que é produzido à noite... Enfim, eu tenho uma publicação, inclusive, falando sobre isso, e que você tem um despertar. Então, para você ter um sono reparador, que a gente fala, você precisa dormir em torno de 8 horas. Quem dorme... Eu tô falando da vida adulta, porque criança, a gente sabe que precisa de mais horas de sono, criança e adolescente. Mas um adulto que dorme 10, 12 horas está errado também. Ele tem que... O sono em excesso não faz bem para o organismo, e a privação do sono também. E o que isso leva? Leva alteração hormonal, aumento de cortisol, estresse e tudo mais, e que te leva a você não ter o foco que você precisa, você ficar mais estressado, você ficar mais nervoso, motivação, cansaço. Você está perdendo saúde todos os dias. Saúde todos os dias. Gente, só pra lembrar, o episódio que a gente fala de sono é o 3º episódio. Episódio 3, Eu vou falar uma coisa aqui, que você falou sobre o sono e sobre... A gente tá falando do sono sobre atividade, né? Esse dia eu fui numa palestra, vou falar o nome dele, do Pablo, e todo mundo fala, o Pablo Marçal é isso, aquilo, o cara é arrogante, é nervoso. E o Pablo Marçal, ele tá num... E milionário. Ele tá num desafio de 45 dias para poder realmente emagrecer, virar um fisiculturista e fazer a famosa barriga tanquinho. Ele vai cumprir os 45 dias, ele falou que vai entregar isso. E na palestra dele, ele tem 2, 3 semanas que ele tá fazendo atividade física direcionada. E eu vi um cara totalmente calmo ali. Calmo, posturado. Do jeito que ele fala nas palestras, eu não vi nenhuma forma. Tanto eu e meu sócio falou, cara, esse cara tá diferente hoje. E eu nem queria às vezes ir, porque eu falava, mas o cara liga lá e fica gritando e tal. Não, o cara totalmente equilibrado. Acho que passou uns 2, 3 dias, eu vi ele dando um depoimento, e ele falando como ele já mudou em poucos dias, porque ele tá se alimentando com uma dieta realmente. Então ele come depois das 6, faz o jejum intermitente, tá seguindo a dieta corretamente, no mesmo programa que ele tem de atividade do dia a dia, todo mundo comendo na frente dele. Falou que desafio não comer na frente de todas as pessoas ali que tem comida à vontade. E ele falou, meu sono melhorou, a minha concentração melhorou, meu foco melhorou, minha disciplina, que eu já era disciplinado, tô ficando mais disciplinado ainda. E menos nervoso. E você vem menos nervoso. Então isso você tá falando, tem tudo sono a ver, e eu acho que
o que as pessoas dão menos importância é no dormir. Tipo, Não é? eu não preciso dormir tanto, Eu né? não Eu posso preciso. dormir pouco, às vezes A pessoa se sente até preguiçoso se for dormir muito 8 horas, 8 para 9. Eu já me senti isso daí. E às vezes me sinto, falo, pô, não, 8 horas. Não precisa dormir dormindo, eu tudo poderia isso, acordar né? 2 horas mais Agora, cedo. Luciano, a atividade física é fundamental para foco, né? Demais, demais. Também. Então, assim, Eu acho que é o que mais ajuda. Prime- Você tem a disciplina, primeiro já vira um hábito para você. Uma pessoa que tem hábito, ela já começa a ter o quê? Disciplina e foco. que nem eu falei, né? Eu gosto de fazer hábito, exercício de manhã. organização, Você né? O entendeu? meu dia, ele é completamente diferente. O dia que eu não consigo Eu ir, também, eu parece... também. O dia que eu, sei lá, acontece alguma coisa, eu não consigo ir, acordo atrasada, beleza, acontece. Mas é um dia que eu já fico meio desorganizada, assim, sabe? Você, tipo, fica... Parece que deu tudo Rotina, né? errado o seu dia. Porque já saiu da rotina. Eu sou muito de rotina, né? Tem gente que não é, mas eu acho que já saiu muito da rotina, né? Então, eu acho O começo, existe uma motivação. Seja a motivação, que nem do Pablo que você trouxe, que é o tanquinho. Seja a motivação de um paciente, que é emagrecer. Não importa qual seja a sua motivação, seja saúde. depois é hábito. Depois é hábito. Então, o começo existe uma motivação. Quando você conquista aquela motivação, você fala assim, ai, consegui! Se torna um hábito. E vira Tem estilo de vida. E vira estilo de E aí, vida. Tem é um- uma coisa que vai constante ali. pra Tem sua um livro vida. muito bom, eu separei para trazer e esqueci, em cima da mesa. Chama O Poder do Hábito, é um de capa amarela. Bom esse daí. Esse livro é muito bom, ele é baseado em dados científicos, em pesquisas, e lá ele dá um pouco dessa questão do que... Primeiro, a mudança de hábito, como você faz a mudança de hábito, e como a mudança de hábito depois transforma a sua vida e suas atividades. Quem quiser ler, não é um livro fácil, de leitura fácil, ele é um livro mais denso, mais pesado, assim. Mas Não é é um muito bom. livro de autoajuda, mas ele é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um de Uma capa amarela, surra chama O Poder mental. do Hábito. É uma surra mental. Tanto é que, assim, eu leio o livro e depois eu dou, porque eu falo, eu não vou ler 2 vezes. Esse eu guardei, porque eu falo, eu preciso ler uma outra vez. Depois mais Mas fica madura, né? Produção. Eu tô Coloca sem. Produção, vê se vocês acham, por favor, o livro chama O Poder do Hábito. É um de Coloca capa aí. amarelo pra colocar pra gente aí, pros ouvintes. Edilene, vou aproveitar para você. Vou aproveitar. Olha o que eu falei. Vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Como que os produtos naturais podem auxiliar na recuperação e manutenção da saúde emocional, contribuindo assim para uma melhor disciplina e foco? O pessoal tem muita procura hoje em suplementação para poder melhorar realmente o foco e a concentração. Muito, muito, muito. E as O livro pessoas tá na tela, hein, procuram. pessoal? É esse, ó. Tira um É print muito aí. bom. Eu acho que todo mundo conheci deveria ler. Um livro que eu super recomendo, assim. Então fica aí, O Poder do Hábito, fica a dica. Quem já leu, deixa um comentário aí sobre o que aprendeu nesse livro e o que mudou na sua vida, hein, pessoal? E quem já leu, empresta pro amigo, quem tem um livro, e vamos compartilhar, incentivar a leitura. Luciano, assim, tem muita procura. Eu tenho até um caso engraçado de uma amiga que ela foi no médico porque ela não tinha foco. Ah, não tinha foco, não tinha memória, eu esqueço. E aí o médico fez todos os exames, virou pra ela e falou assim, você não tem foco. Você tem um problema de organização, você organiza que essa memória volta. Suas vitaminas, Eu acho que é de seus novo. hormônios, Tá bem. tudo certo. Então, eu acho que a gente tem que olhar a questão física. Tem que olhar várias coisas. Eu acho que cê- de novo, as pessoas buscando resultado rápido Exatamente. sem querer olhar o que tá acontecendo por trás, né? E a Às vezes gente na loja, tipo, eu quero um suplemento que vai me trazer isso. A gente até, Pá, por exemplo, a rápido. gente tem aqui o Ultra Coffee, que ele tem o TCM, que ajuda ali a ter foco. Mas aí a gente sempre tenta recomendar. Você já foi ao médico? Você já viu se você tá... A gente sabe que faltam algumas vitaminas, por exemplo, a B12. Ela tira o foco, porque você fica muito mais cansada. Falta de vitamina D. A gente sabe que tem algumas coisas que vai reduzir ali, vai te dar mais cansaço. E se você tá muito cansada, você não tem foco. Sim. Mas, assim, vem muita gente que quer a solução. Às vezes a pessoa fala, tem um floral para melhorar o foco? Tem, por exemplo, a época de vestibular. A gente é muito procurar e meu filho vai prestar vestibular, tá estudando muito. Tem alguma coisa que melhora o foco? A gente até indica alguma coisa de aromaterapia que vai trabalhar ali no emocional. Mas a gente indica, você precisa olhar se a tua falta de foco não tá dormindo, não tá fazendo atividade física, tá cansada. Então, assim, produto tem um monte. Tem um monte. E funciona. Só E que funciona. é um negócio, tipo, que você vai usar hoje pra amanhã. Você vai ficar usando o produto a vida inteira? Tipo, todos Exatamente. os dias eu preciso do Complemento, né? produto. Ele não vai Exatamente. solucionar seu problema. Como a gente Exato. fala, por exemplo, pó de guaraná. Quando você vai, até na época da faculdade, sei lá, você vai fazer uma prova e você precisa de uma concentração. Você toma aquilo, ele vai te dar resultado por 1 hora.
Você vai ter uma alta concentração ali. Mas passou aquilo, o teu problema vai continuar, não vai resolver, e a gente tem entendeu? que pensar como é que a gente melhora o nosso foco, tudo pra vida, né? Não é assim, Não é momentâneo, pra amanhã, beleza, né? pra agora, dessa prova, tudo bem. Mas e depois, né? Como é que você vai trabalhar isso? Eu acho que Se uma coisa... você é sedentário, se você bebe, se você fuma, se você usa droga, se você dorme pouco, se você não faz nenhum tipo de atividade, se alimenta Que é o mal, Guaraná! E quer o Guaraná. sua vida não vai mudar, meu irmão. Você, E vou você não falar tem como mais. ter foco. Se tiver, ensina a gente aqui o que você tá fazendo pra ter tanto foco Qual na o sua segredo? vida, viu? E vou te Pra falar gente mais, ficar uma coisa milionário. uma coisa que a gente não comentou aqui, que é muito importante também. Como é que tá seu emocional? Né? Porque Isso se o emocional tudo. tá ruim, Saúde a Você sua tá lá com cabeça uma tá lá. ansiedade, você vai estar pensando no que você vai fazer amanhã, no que você vai fazer depois de amanhã, no que você vai fazer mês que vem, tudo que você precisa fazer, você não vai conseguir focar em absolutamente nada. E eu recebo muito isso. Eu falo assim, gente, eu não consigo pensar em nada porque eu tô pensando em outra coisa. Eu não consigo focar aqui, né? Porque eu tô estressado, eu tô... Bugou a mente. Você tá estressado, você tá ansioso, você não tá olhando pra isso, como é que vai ficar a questão do foco? É o que a Edi falou, você não arruma nem a sua cama. Aí, antes de começar o podcast, eu tava conversando com o Lu. O carro tá todo sujo, desorganizado, a cama desarrumada, a louça pra lavar, a roupa do guarda-roupa. Como é que você vai ter tudo. foco pra fora, né? Sua E assim, sala, quando a seu gente fala escritório da casa, bagunçado. Quando a gente fala da casa, a gente não tá nem falando a casa física, né, que é seu quarto e tudo, mas a sua casa é seu corpo. Seu corpo. Você reflete externamente o que você tá Com internamente. certeza, se você não organiza a sua cabeça, seu corpo, né, então exercício, alimentação, a sua cabeça em primeiro lugar, você não vai conseguir ter foco em nada. Você não vai conseguir se dedicar pra aquilo. E aí a Você não vai pessoa tá vem, bem, mas eu tenho TDAH, porque hoje todo mundo tem TDAH, todo né? mundo tem TDAH. A pessoa... Todos, né? Você não tem TDAH. Quer dizer, gente, eu não tô falando que você não tem, pelo amor de Deus. Não, às vezes porque você tem tem. gente que tem TDAH. Mas o que a maioria das pessoas tem é falta de foco. Exatamente. A gente vai ser repetitivo. Não dorme, não come, não faz atividade física, mas aí arruma uma sigla Pra pra justificar. Se justificar. alimenta 2 horas da manhã. Se alimenta às 2 da manhã. Tá na Não faz noitada toda terapia. noite. Chega às 6 horas da manhã da balada, vai direto trabalhar e acha que é o cara. Acha que vai produzir dentro da empresa. Ah, mas aos 18 anos eu fiz muito disso. Mas hoje a gente pega como exemplo. É, Eu hoje falo não assim, dá. hoje as pessoas de 18 a 25 anos que estão curtindo a vida, até quem tem mais curte. Mas é aquele cara que não vai fazer o que a gente fez. Com 18 anos ele já tá seguindo. Realmente ele acordou pra vida e entende que tem que estudar, que tem que dormir. É só você olhar a vida do cara. Os resultados que ele tá tendo. A gente às vezes demorou pra ter resultados na nossa vida porque a gente fez tudo errado. não As sabia redes também. sociais. Eu ainda tô na fase da curtição, então. Ainda tenho 25. Não, mas é verdade. Eu acho que é uma coisa do... É muito sobre maturidade. Eu acho que idade não diz nada, né? Mas quando Nada. você acorda e entende isso, né? Eu acho que é muito questão de valores também. Eu falo muito isso com os meus pacientes. Eu pego muito essa transição, né, Lu? Eu pego muito paciente que tem ali 17 e aí vai acompanhando comigo, depois já tem 20, e aí muda muito a nossa cabeça, né? Faculdade e tal. E quando a paciente tem essa virada de chave, muita coisa muda. Inclusive a relação com o corpo, inclusive a relação com a alimentação. Por quê? Porque entende quais são os seus valores. O que faz sentido pra você agora. Né? Quando você tem 18 anos é uma coisa, quando você tem 20, e nem tô falando de idade, mas é quando você tem esse amadurecimento. Uma virada de chave, né? Essa virada de chave é completamente outra coisa. E aí a pessoa entende que cuidar da alimentação, ter uma saúde mental em dia, legal, né? Ter tempo de qualidade, conseguir aproveitar as pessoas que realmente ali valorizam, né? Eu acho que isso é muito importante. A pessoa começa a deslancha na vida porque começa a ter foco. Por quê? Porque entendeu o que é importante realmente. Que é prioridade, né? O que é prioridade? E É a questão da lista, né? O que você vai fazer primeiro? E eu tô percebendo também, infelizmente, que as redes sociais, principalmente o exemplo eu trago da minha área, que eu sou médica, então na área médica, quanto mais plantão, mais paciente, até mais tarde você fica, parece que você tem mais valor. E as pessoas postam isso na rede. Eu vejo colegas postando assim, essa semana completei 120 horas trabalhadas. Como se fosse uma coisa legal, né? Como se é que a fosse uma pessoa coisa vai legal. dar atenção para 120 horas trabalhadas, gente? Um médico de plantão. Eu falo, prosperidade hoje é liberdade. Não é o dinheiro. Eu falo às vezes até pro educador. É Eu falo, qualidade de vida. faz o que um médico faz. Ele falou o quê? Faz um plantão. Dá aula de personal de madrugada. E trabalha durante 3 dias sem parar. Você vai levantar uma grana grande, cara. Porque às vezes um médico dorme 3 horas, 2 horas, 4 horas. A que custo?
Qual qualidade de Pra quê? vida você tem, Aí né? você fala, pra que você tá trabalhando? Você tem que entender pra que você tá fazendo aquilo. Se você fizer uma pergunta pro médico, às vezes, pro médico não, qualquer profissão, por que você faz isso? Cara? Trabalha 3 dias seguidos, por que você fica várias noites sem dormir? Pra quê? Quem que tá usando isso daí? Você tá adoecendo, você tá deixando dinheiro pra alguém, você tá dando dinheiro pra alguém, ou você faz porque você gosta de ajudar pessoas, ou você tá atrás de algo. Então, às Você tem vezes a gente prazer acha que fazendo algo é o isso? dinheiro. E o algo não é a liberdade de você poder estar aqui fazendo um podcast, você sendo médica, sendo um nutricionista, você sair com seu filho, viajar a qualquer hora você não precisa de feriado, você não precisa de férias. Você pode comprar o que você quiser, a hora que você quiser, visitar alguém a hora que você quiser, almoçar com a sua mãe a hora que você quiser, não precisa ser o final de semana. Então, isso hoje... Uma plena segunda-feira, às vezes, você É pode isso. estar em casa. Exatamente. E para qualquer profissão, né? Quando você trabalha em excesso, que a doutora Aline está falando dos plantões, 120 horas, você acha que você vai ter foco para atender Não aquele vai. paciente? Eu não quero ser atendida por um médico que tá lá fazendo Agora a plantão gente duplo. Tem médico que eu conheço que faz 48 horas seguidas. Então, depois seguidas. Entra sexta, às vezes, no hospital e só sai segunda. Não consegue Isso é atender qualidade. direito, né? A qualidade. Nem de Como é que você vai atendimento, cuidar nem de de um vida. paciente dessa forma? Se você não tá se cuidando. Ô, Gabi, Eu não consigo. já aproveitando, Então, qual vou dica por- você dá para os pacientes que estão sem motivação de mudar a alimentação e o estilo de vida? A primeira coisa que a gente... que é isso, eu elenco ali com ele. Então, beleza, o que você quer mudar primeiro? Não dá pra gente mudar tudo de hoje pra amanhã, né? Então, quais são suas prioridades hoje? O que você sente que você precisa começar mudando na sua vida? O que você... Às vezes você quer mudar uma coisa, mas você ainda não tá preparado pra mudar aquilo. Então, o que você sente que dá pra você fazer, né? Pra onde a gente consegue começar? O que é viável hoje na sua vida? Então, metas realmente realistas e metas pequenas, porque a gente tá fazendo uma transformação que é pra vida. De novo, batendo nessa tecla, não dá pra gente mudar tudo. Você acha que essas metas pequenas, às vezes, o que você fala para poder ele conseguir um resultado, às vezes pode afetar, assim, ele falar, pô, mas a Nutri tá me passando isso, meu? Tipo, ela tá fazendo tudo ao contrário. Se fosse outra nutricionista, ia mandar já eu descartar tal coisa. Isso é uma estratégia sua e você deixa claro isso para eles ou não? Deixa, eu falo assim, geralmente o paciente chega pra mim na nutrição comportamental muito... É mais comum o paciente já ter passado por outras nutricionistas. Eu falo, tá bom. E ele chega com essa queixa de tipo, já passei por milhares de nutricionistas e nunca deu certo. Então, eu vou fazer diferente. Você vai fazer mais, você quer mais do mesmo. Tenta, você quer de pelo novo. menos. Tenta. Você quer de novo que eu te passe uma coisa pronta. E aí você, de Dieta novo, de gaveta. não vai conseguir seguir. De novo, vai se frustrar. E aí, de novo, você vai procurar outra nutricionista. Ou você quer que eu seja a passo a sua passo, última então, que você faz nutricionista? com eles. Ou você quer... Eu vou ser sua última nutricionista, eu tô te prometendo isso. Então, vamos, né? Vamos fazer diferente. Como é que você... Por que você não deu certo até agora? Porque você não fez a mudança de comportamento, você não fez o passo a passo, né? Que deve ser feito. Então, a gente vai fazendo metas pequenas e realistas. E aí, outra, eu sou também um pouco eu tenho formação, né, em coaching nutricional também, que vai muito nesse lugar de tipo... Tá bom, então vamos lá, você vai começar a comer um pouco melhor? O que você precisa fazer pra isso dar certo? Eu vou lá falando, juro, dou a mão e vou, quase que eu vou no mercado junto com o paciente, né? Então, beleza, você precisa comer melhor. Vamos pensar, o que você pode comer melhor? O que encaixa aqui pra você? Tá, como é que você vai ter acesso a esse alimento? Que dia que você vai no mercado? Que horas? Disciplina. Que horas isso que você vai a no gente falou mercado? no começo. E a lista do mercado? Quando é que você vai fazer? Vamos fazer junto a lista do Organização. mercado. Foco é organização. Vamos fazer... Gente, teve uma paciente muito legal. Se ela estiver assistindo, inclusive, ela vai se reconhecer. Identificar. Essa semana, ela tinha tudo pra conseguir mudar. Tem a pessoa que ajuda ela em casa a fazer. Ela nem precisa, né... É um Cozinhar. luxo isso. Ela não precisa cozinhar, não precisa preparar os lanchinhos, não precisa fazer nada. Mas a gente eu atendo ela quinzenal. E aí a gente fez, de uma semana pra outra, ela falou, putz, Gabi, não consegui fazer nada, porque eu não consegui me organizar, eu não fui no mercado, eu não consegui comprar as coisas. E aí eu passei 2 semanas e, tipo, nada mudou. Falei, tá bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer pra isso dar certo? Porque ela gosta dos alimentos, ela conseguiria comer, tem alguém que faz. O que tá faltando aqui, né? Você organizar de ir no mercado. Você não tem tempo pra ir no mercado? Então, vamos achar um aplicativo que você consegue pegar e comprar. Que horas que você vai comprar? Já pega a lista aí. Montei a lista junto do mercado. Você tá dando um coach pra pessoa, né? Nem Ela chegou em casa. consulta Mas faz nutricional, parte da é um minha... coach. Você tá ensinando ela o passo a passo de tudo da vida dela. Ela já entendeu Mas senão agora... não funciona, né? Não, mas exato. Ela já entendeu agora que ela consegue. No dia seguinte, ela falou, nossa, Gabi, tô com tudo em casa, já tô fazendo tudo certinho. Por quê? Porque a gente organizou isso. Se eu não tivesse feito... Essa o que organização. precisa acontecer? A gente precisa, às vezes, desse coaching mesmo, desse empurrãozinho do tipo...
o que precisa acontecer? Não adianta a gente ter uma meta de tipo, não, beleza, a partir de amanhã eu vou comer melhor. Tá, mas o que precisa acontecer pra isso dar certo? Você precisa ir no mercado, você precisa organizar, você precisa preparar, você precisa ter uma arquitetura ali da É sua... um projeto 3D que um arquiteto te dá, mas ele não te dá as informações, quanto que você vai gastar com aquele projeto lindo e maravilhoso que ele te deu e não te dá o caminho da onde que você vai comprar, qual que é a exatamente. fonte. Você tem que isso. ensinar, gente. Por isso que eu falo, a minha consulta, ela é diferente. Eu não vou te passar um negócio de gaveta e falar, beleza, agora você compra, você se vira e aí daqui um mês você volta. Gente, não é assim, é dia a dia com a organização, pessoa. Trazendo para nossa área, né, que eu também trabalho com essa parte de emagrecimento, enfim, com os meus pacientes. Organização dia a dia, porque uma situação é quando o paciente está em casa. Então, ela vai ter quem vai cozinhar, ela vai ter o café da manhã já na geladeira. Agora, existem situações que, por exemplo, hoje eu saí de casa às 6 da manhã e vou voltar às 8 da noite. O que você faz? Eu vou fazer o lanche, que horas eu vou almoçar? Ah, vai ter lugar para eu almoçar? Eu vou ter que pedir, eu já vou levar minha marmita, mas vai ter algum lugar para esquentar? Não vai? Você tem que pensar em todos os cenários, né, Li? E tem o terceiro dia, que é o dia que vai dar tudo errado. O que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar essa Que cabeça? você achava que ia almoçar em casa e que não vai. Como é que você vai Exatamente, trabalhar a cabeça da pessoa? Tipo, beleza, se acontecer tudo errado, sair sempre do seu controle. Porque, óbvio, a gente tem que tentar, a gente tenta, né, ter o controle do nosso Mas não dia, tem o mas controle. tem dias, na verdade, a gente tem controle de nada, né? Tem dias que a gente não tem controle realmente do que vai acontecer. E você tem fala, gente tá bom. que não consegue lidar com o imprevisto, né? Tem gente que não consegue. Eu trabalho muito a questão da flexibilidade. Tem Até gente que por não outra consegue. coisa, porque... A pessoa dá um nó. A pessoa tá lá no certinho, né? No foco, todo dia. Aí dá um tilt desse, né? Dá um dia que deu tudo errado. Muita gente tem essa questão. O dia seguinte vai dar ruim, o outro também. Aí um dia virou uma Desiste, né? semana, depois É. virou 2 semanas, virou um mês, a pessoa já desistiu, já esqueceu de tudo. Só, não, gente, calma. Volta, né? O dia que der errado, o que a gente vai fazer? O que eu gosto, eu faço na minha vida pessoal. No final de semana, eu tento organizar a minha semana. Então, chega sábado, domingo, a história da lista, qual que são minhas prioridades, seja os pagamentos, seja o trabalho, seja a dieta, dar. seja algum paciente que eu preciso dar uma atenção maior naquela semana por algum motivo. Então, todo final de semana, eu faço essa organização na semana e todo dia eu tento reorganizar, porque às vezes Já saiu tudo. às vezes tem um Terça-feira imprevisto. entrou um Vamos supor, negócio na segunda-feira prioridade. você pensa que você vai fazer esses 3 itens da lista. Chega a segunda, você só conseguiu fazer um. É uma faxina mental que você Uma está faxina. fazendo, por fase. exemplo. Isso, e uma forma de você se organizar e conseguir ir para uma academia, ter uma alimentação mais saudável, conseguir ir no Empório Manjericão e comprar suas castanhas, porque entra na minha lista quando eu preciso, as minhas estão acabando. Eu faço isso daí somente de domingo ou Tem que organizar. todos os dias, uma organização, principalmente assim, eu acho que todo Do mundo dia, mexe né? com isso, do WhatsApp. Não o WhatsApp é um exemplo. Um WhatsApp ele precisa de uma limpeza. Então todo dia eu varro ele, vou limpar a casa. Então eu vou tirar as pessoas que eu não converso no dia, entendeu? Vou deixar ela arquivada, agora já existe as trancadas para não ficar toda hora a notificação. E existe você colocar as etiquetas sabendo quem que é aquele se é paciente, se é fornecedor, se é cliente, precisa dessa organização. É tudo. Se alguém hoje não faz isso no WhatsApp, a vida da pessoa é muito bagunçada. Por isso você vai que eu não deixar... tenho notificação no WhatsApp. Não, eu tô falando, a pessoa te chamou e você não respondeu, aquela pessoa que você já respondeu, você já atendeu as necessidades dela, ela não tem mais contato com você, pra que ela tá na sua lista ali? Apaga ela. É uma limpeza. Outra coisa que eu fiz no WhatsApp, eu não tenho notificação. A pessoa não sabe se eu li, Não, se eu não li. fundamental. Quando eu li, fundamental. Porque eu não me sinto cobrada de responder naquele momento, né? Porque a pessoa não sabe nem se eu li. E assim, eu vou responder quando eu tiver um tempo. Mas normalmente assim, se eu vi, eu respondi. Porque se deixar pra depois... Eu esqueço. Eu coloco Eu tudo não. como não lida, porque eu preciso voltar lá. Só que às vezes eu não consigo Eu responder. queria dar uma naquele outra momento. dica de Não lido. aplicativo aqui, que eu acho muito legal, que eu uso bastante pra quem tem problema de organização, que chama Trello. Vocês conhecem o Trello? É ótimo. Ele é muito bom. É ótimo. Ele tem a versão gratuita e a versão paga. Então, você pode colocar... Eu tenho aqui, as meninas estão vendo. Eu tenho meus afazeres e tal. Que isso também me ajuda a... Você põe as ideias, o que você Exatamente. fez, o que concluiu. Se é concluiu, muito bom. se não concluiu. É muito bom. Isso uma para a forma de empresa é muito organização. bom, que você pega quem que tá errando na empresa. É o processo. Então, É um passou processo, por um segundo, opa, quem tá segurando é fulano de tal, do trabalho.
Então Ah, você consegue. cascata, né? O Trello é muito para quem tem problema de organização. É uma Mas acho que excelente. a organização é. Mas o papel primeiro funciona organizar também, você, viu? né? É. Primeiro organizar você, depois a gente vai organizando pra fora. Então tem várias estratégias, né? Que dá pra gente fazer. E lidar com esses imprevistos. Eu acho que a questão da flexibilidade. Saúde pra você mental. depois não desanimar, sabe? É muito importante, né? Tipo, o que você vai fazer se der tudo errado? Gente, e tem uma coisa que assim, meditação. O cara quer ter foco. Organização dos pensamentos. Meditação. Entende? Eu ouço muitas vezes, eu indico pro cliente que vai lá, que o Luciano falou, procurar um produto. Eu falo, você medita? Ai, meditação não é pra mim, não. É muito agitado. Eu falei, então é pra você, né? Pra mim que sou calma, não preciso meditar. Sabe o que você Exatamente. faz? Meditar, pra gente, você. agitar exatamente pra você. Porque Pra a isso. meditação, ela traz a concentração, né? Você aprende a respirar, você aprende a ter o momento presente, você aprende a ter Escutar as aquilo. respostas do Ouvir, universo, você tá exatamente. Ouvir Mas eu não mais, né? consigo. Consegue. Ó, uma dica, Consegue. grava você meditando. Eu tenho um desse aqui, depois eu vou colocar no Instagram. É. Então eu começo Eu sentado, nunca me gravei meditando. começo esticando a perna, daqui a pouco eu deito, daqui a pouco eu abro a perna, daqui a pouco meu braço tá aqui, daqui a pouco o braço pra cima, daqui a pouco você sentou de novo, você tá agoniado. Aí você vai olhando sua evolução de quando você vai fazer o próximo, você fala, pô, tô sentado e concentrei. Ou você é deitado, se entrega, relaxa seu corpo, seu ombro tá tenso, sua mão tá tensa, seus dedos estão tensos, sua sobrancelha às vezes tá tensa, É por isso que às vezes depois você vai dormir à noite e você não dorme. você tá tenso. Entendeu? Como é que você vai E o descansar? meditar Como é que se você vai ter entregar, é foco? meio um twin que dá depois de uns 15, 20 minutos, é tipo, pum, tipo, você acordou pra vida. Você fala, nossa, eu tô em outro mundo. É isso. Começa com Às um vezes minuto, meu, né? gente, 10 minutos faz toda a diferença ali Começa parada. com Gabi. Hoje você tem aplicativo que você coloca, até quem tem relógio smart, você tem lá, 1 minuto você começa a meditar. E aí, isso que o Luciano falou, você vai vendo essa evolução. A sua evolução. E a pessoa fala, eu não consigo. Gente, Segue. mas quantas vezes você tentou? Já Uma entrou vez. perdendo. Já entrou perdendo, Já entrou né? perdendo, exatamente. Agora, meditação. Meninas. E dá pra meditar igual eu sei que você vai falar, igual a Aline falou. Quando eu estou costurando, é uma meditação. Eu estou 100% focada, que foi como a gente começou no assunto, a fazer aquilo. Você pode meditar lavando louça. É encontrar o seu momento de sossego, de relaxamento, Exatamente, de prazer. foco, né? De tempo de qualidade. Então, você vai fazer o que for, gente. Você pode ser, às vezes, para algumas pessoas, ler um livro, sentar na varanda e beber um chá. Ler ajuda muito no meditar. foco. Tem uma Sei pergunta lá, pra assistir um doutora. episódio de uma série, se for. Mas é tirar a cabeça daquela muvuca que tá e, tipo, realmente relaxar, É uma se pergunta pra concentrar. Aline sobre isso que a Gabi acabou de falar. De que maneira o lazer pode colaborar com o resultado? Quando a gente fala de hiperfoco, hiperfoco fala de... Pode ser costurando, pode ser no trabalho, pode ser você se organizar dessa maneira. Você precisa ter um momento seu. E aí, esse momento seu de lazer é aquilo que você gosta e aquilo que te dá prazer em fazer. Seja estar com seus filhos, seja assistir um Netflix, que nem você falou, a Edi que eu conheço, tomar um chá e ler um livro, mas aquele momento seu, Onde você é a prioridade. onde você é a prioridade. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Organize o seu tempo. Você precisa ter um momento em que te dê prazer naquilo que você foca em você. Seja fazer uma unha, seja fazer uma massagem, seja tomar um chá, um livro, ler um livro. Eu tô dando sugestões que pode ser que não seja a sua. Mas vai você encontrar a precisa. sua. Por que você precisa? Primeiro, saúde mental. Você é algo que te dá prazer. Se te dá prazer, vai aumentar toda essa parte hormonal, vai liberar hormônios. Físico, né? É físico. Libera hormônios aí do prazer, a parte de diminuir estresse. Enfim, tem várias possibilidades aí, tanto positivas para o seu organismo, que você precisa ter esse momento com você. Então, se você não achar esse momento de prazer para você, pode ser que você adoeça mentalmente e fisicamente, porque você tá tão focado na atividade física, na alimentação, No trabalho. no trabalho. Às vezes, o seu prazer
é sair com os amigos Exatamente. pra comer aquela porção. Organiza o seu tempo e tenha esse momento, né? Hoje E eu- tá tudo É um bem. desafio que eu sempre passo para os pacientes, logo nas primeiras consultas, quando eles chegam, assim, eu falo, calma, respira, você precisa ter, que seja 20, vamos fazer já que a sua vida é super corrida, vamos fazer 10, 20 minutos por dia, eu quero que você faça alguma coisa pra você. Todo dia. Todo dia. Você vai escolher, você vai entender o que que é. Se é assistir um vídeo, se é deitar na sua cama e fechar o olho por 10 minutos, se é ler 3 páginas do livro, mas você vai fazer Pra você. todos os dias 20 minutos pra você. Na próxima consulta, a paciente chega a outra coisa. Eu tenho prazer, um exemplo agora, falei, será que eu tô ficando velho? Tipo, andar. Eu consigo organizar meus pensamentos. terapia, né? Uma que eu já tenho... Mas tem uma explicação física pra isso. Não, né? mas tirando a explicação física, um Nossa, é exemplo, onde eu ando, eu não fico mexendo no celular com medo de ser roubado. Então você fala, eu não tô mexendo, então eu tô concentrado. Então eu tô olhando tudo, eu tô olhando os comércios, olhando Você as tá na sua pessoas, casa, Você olhando começa os a carros, descobrir comércios olhando que nem conhecia. natureza, vem da natureza. Foco. Aí você vem, tênis. Por que às vezes você tem que procurar algo que não tem como você tá com o celular? Então eu tô jogando tênis, não tem como eu ficar pegando o celular. Não sei que você deixa filmando, tanto que eu deixo filmando até pra eu poder ver depois os meus erros. Puta, segurei errado, que eu errei, a minha posição. Mas eu não vou ficar pegando. E numa igreja, você tá sentado lá 1h30, se o cara olhar pra sua cara lá, o pastor lá na frente, lá, vai, esse moleque aqui tá me irritando com o celular. Então você já não pega. Massagem, eu não pego, então é a hora que eu viajo. Eu medito nas massagens. É, Eu deixa medito tem na que ser alguma massagem. coisa Se eu não que sei você que a menina deixa- que tenta falar, alguém ficar falando, eu medito e ronco ali e vou pra outro É porque tem umas mundo. massagistas Entendeu? que não calam a boca, né? É só não Meu, eu tô aqui É só pra deixar eu relaxar, falando. eu não quero falar. É, exatamente. É uma dica, faz assim, ó. Aí você tá dormindo. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse momento, seja 20 Eu já minutos, peguei uma hora, massagista assim. precisa ser sem celular. Precisa ser sem distração. Tipo, não adianta você falar, beleza, 20 minutos pra mim, eu vou ficar no Instagram. Tipo, não, isso não é 20 minutos pra você. Você não É vai 20 estar minutos com pros você. outros, né? É, você tem que fazer... Isso é muito importante que você tocou, né, Li? Tem que ser uma coisa pra você, sozinha, sem celular. Tipo, deixa longe, sei lá, tira da frente. Edilene, eu quero fazer uma pergunta aqui muito importante, porque os veganos Diga. aqui vão ficar daquele jeito, porque ninguém falou sobre vegano. Quais são os desafios mais comuns enfrentados por veganos e vegetarianos para manter a disciplina em sua alimentação e como sua loja ajuda a superá-los? Acho que a Gabi também pode me ajudar nisso. Veganos e vegetarianos têm... A maioria dos veganos e vegetarianos são jovens, que aí se identificam com a causa animal. Os jovens, hoje em dia, grande parte deles, gostam de comer porcaria. Hambúrguer, eu falo assim, Coca-Cola, refrigerante é vegano, né? Não tem nada de origem animal. E aí, o que acontece? Eles ficam com deficiência alimentar, porque não conseguem suprir, porque ficou com dó do bichinho, ok, vamos virar vegano, mas a sua alimentação Precisa mudar? precisa mudar. E aí, a gente está falando de um adolescente que está ali na escola, que vai prestar um vestibular. Aí esse adolescente é sedentário, resolveu virar vegano, não suplementou, porque aí vive de batata frita e refrigerante, que são alimentos veganos, vai ter uma deficiência de B12, vai ter uma deficiência de ferro. Não se preparou, né? Não se preparou. Vai ter falta de foco, porque vai faltar alguns nutrientes ali essenciais que ele vai ter uma questão física que não... E aí ele começa a ir mal na escola, ele começa a dormir demais, né? Mais do que o adolescente não é quer adora. comer salada, É um não quer vegano comer que não gosta legume. de... Tem dó do animal, ok, mas não tem dó de si mesmo. Mas né? aí, toda essa questão do não ter foco, não ter concentração, mal na escola, para lá, não é porque é vegano ou vegetariano. Não, é não. porque não fez Suplementou, exatamente. a transformação da alimentação certa. Porque Não adaptou. vegetariano ou vegano que seja fazendo alimentação bacana, legal, a gente sabe que a única suplementação que de fato precisa ser feita é a B12. Ponto. Exatamente. Entendeu? Então, ajudando a responder. É. Depende, eu acho que se chega uma pessoa que, tipo, não tem foco e tudo, quer suplementar um monte de coisa, o problema tá muito mais embaixo. Não precisa. E a gente recebe muito na loja, viu? É. As mães desesperadas com os filhos que viraram veganos. Ah, esse menino não tá comendo, essa menina não tá comendo, tá indo mal na escola, tá dormindo demais. Aí você começa a fazer Por que será? pergunta, como que tá alimentando? Ah, eu tenho alguma coisa pro meu filho que é vegano, assim, ele não tá... Depois que virou vegano, não tá indo bem na escola. E aí você começa a puxar e você vê que não come uma fruta, uma verdura, um legume, vive de batata frita, arroz, quando come, porque acha que o arroz vai engordar, Só ele também não carboidrato. come, só carboidrato.
E aí a gente tenta puxar e tenta encaminhar para o nutricionista, mas é muito comum. E aí Caso depois o sendo problema vegano é ou de não. ser vegano, né? Aí não é O problema é sendo vegano ou não, comendo dessa forma, você não vai ter. E o E aí problema vem- não é o Você não vegano, vai é ter porque fome. você não Não é o come problema. salada, você não E come aí- legumes, você não come castanha. E aí a você mãe não faz fica brigando. atividade. Eu vou bater nesse moleque que decidiu virar vegano e tá ruim. Não é o veganismo. Não é o vegetarianismo. A questão É a alimentação. é a alimentação. Não tem nada contra esse tipo de alimentação. É que não tá comendo direito. Aí a mãe, aí vira um preconceito que a gente já falou aqui no episódio que a gente fez com a Flávia, né? A Flávia Brau, a gente falou disso. Né? Tem um preconceito porque desconhece. Mas foi muito Pois bom é. esse podcast. Né? Considerações finais, estamos chegando no final de mais um podcast, mas agora as meninas vão dar aqui uma dica muito especial sobre foco. Vamos começar com a Aline, não vou falar com você primeiro. Ele olhou pra mim e falou, Aline, Pegadinha. É. Aline, você como médica, dá uma dica pro pessoal que tem realmente, assim, às vezes a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita bagagem, a gente fala aqui às vezes com muita naturalidade porque a gente vive isso, e às vezes para as pessoas realmente que não tem nenhum tipo de conhecimento, as pessoas não estudam, não procura conhecimento, não procura ter sabedoria, que dica você dá assim para as pessoas, mas uma dica assim bem leve, simples e básica, porque às vezes as nossas dicas, do jeito que a gente faz, pode ser muito difícil para eles começarem. Metas pequenas. Metas pequenas, é isso que eu ia falar. Ela roubou meu pensamento. Eu ia falar pra você dar uma dica pequena, Já mas pode respondi, ser. já. Não, mas, pela vida. mas eu ia falar exatamente isso. Tenha metas que você consiga cumprir. E eu falo isso, o nosso episódio fala de todas as áreas da nossa vida, e realmente é isso. Não importa se é alimentação, se é no trabalho, se é o arrumar a cama, se é o ler o livro. Metas pequenas. Então, para quem nunca leu, falar que vai ler 50 folhas por dia, ela não vai conseguir. Que seja uma. Para quem nunca meditou, que seja um minuto. Ah, mas todo dia, que seja dia sim, dia não. Mas Começa que pelo seja básico, um minuto. Ah, mas eu não tenho 10, 20 minutos todo dia para mim. Então vamos começar de domingo? Domingo eu quero 20 minutos só para você. Começa no domingo. Que normalmente as pessoas não trabalham de domingo, Exceto né? os médicos. Exceto eu no meu consultório, no meu hospital, que eu atendo de sábado e domingo. Mas começa por metas pequenas, metas palpáveis. Então, essa é a dica que eu dou, que eu trago para minha realidade, para minha vida, quando eu quero conquistar algo, atingir um objetivo. Eu faço metas e organização com aquilo que eu consigo cumprir, das minhas listas. Não adianta eu colocar 10 itens que eu vou fazer hoje e chegar no fim do dia, ter feito só um e me frustrar. Né? Uhum. E você, Edilene, que dica que você dá, principalmente para a parte... Tem tudo a ver uma palavra com a outra, a disciplina, né? Eu acho que disciplina é a palavra principal para tudo, né? Então a gente está falando de foco, mas nem todo mundo realmente tem um foco, mas disciplina você consegue organizar isso muito rápido no seu dia a dia. Que dica que você dá para essas pessoas hoje? Começa arrumando sua cama. É isso. Não, muito interessante o que você está falando. Disso Começa daí. arrumando a cama. De manhã. Ler uma página, você vê, é coisa simples, pessoal. E às vezes a gente fala assim, não deixa seu dia passar em vão. Se autodesafia todo dia você. Tipo, qual o sentido da sua vida nesse dia? Você não fez nada pra você, você só cumpriu tabela, você só tá no automático. Então, pô, eu arrumei uma cama, eu doei minhas roupas, comprei uma roupa nova, fui num restaurante sozinho e comi a melhor comida, não tinha ninguém do meu lado. Eu fui pra poder fazer algo para mim. Fui no shopping dar uma volta sem precisar comprar nada. Fui em um parque caminhar sozinho. Então se autodesafia todos os dias com algo pequeno que você consegue evoluir todos os dias. Que é viável pra você, né? E Gabi, considerações finais aí? Eu acho que tudo isso junto, pensando em tempo de qualidade, né? Se você tiver tempo de qualidade, você vai estar bem com você. Eu acho que a gente só consegue ter foco, disciplina, motivação se a gente tá bem, cara. Se a gente não tá bem, se a gente não tá cuidando da gente, né? Da nossa cama, da nossa casa, que é o nosso corpo também, né? Que é a nossa mente, principalmente, a gente não vai conseguir. Não é suplemento, não é nada, milagre, remédio, nada vai trazer isso. A gente tem que cuidar da gente primeiro. Chega de ser fraco e seja forte. A gente é fraco às vezes, a gente se entrega, a gente tem que ser forte o tempo inteiro. A gente tem que se colocar lá em cima, se autodesafiar todos os dias, que você vai ver que sua vida vai mudar.
né? Tomou atitude. Se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Pessoal, estamos chegando no final, né? O podcast aí, a gente vai ter vários episódios aí, sempre todas as terças-feiras, às 20 horas. Hoje temos na bancada aqui só a gente mesmo, realmente os integrantes aqui da Vida em Debate, né? Edilene, que tem o Empório, né? Manjericão, que vende tudo do bom e do melhor. Temos a doutora Aline, que é médica. Temos a Gabi, que é nutricionista e futura e coach psicóloga, né? E o Luciano, que eu sou personal e também sou empresário. E é isso, pessoal. Muito feliz aí pela audiência de hoje. Compartilha, manda aí pros seus amiguinhos. E se inscreve no canal, curte, faz tudo, pessoal. Segue a gente nos nossos Instagrams, Isso, né? Insta, Instagram da Facebook, loja, TikTok, Instagram da Lima, onde você quiser. Tá tudo aqui embaixo.